Temos perguntas? Epa! Então, hoje somos bués, então não vale a pena ter introdução. Atira a pergunta diretamente, responde direto, tá bom? Só para todos ganharmos com isso. Podes começar lá no fundo e depois vais descendo, pode ser? Yeah? É só dizer o nome, por favor, e a pergunta. Boa noite a todos. Boa noite. Há quem diga, e eu concordo, que Angola é um buraco do colono. Caríssimo Adalberto, como vê o... Abel, como vê o facto da maioria das instituições públicas do país continuar a reproduzir o racismo sistemático deixado por quem nos colonizou? A título de exemplo, nós continuamos a ter dificuldades de registrar os nossos filhos com nomes nacionais. Muito obrigado. Agradeço a intervenção e o facto de me ter chamado Adalberto quer dizer que afinal o Adalberto está no coração dos angolanos. Isso é muito bom. Nós somos um país multiétnico, multirracial, multicultural. Isso, de fato, representa uma riqueza, uma mais-valia, porque a diversidade e a heterogeneidade só nos complementa. Reconheço que temos visões diferenciadas sobre qual é o caminho civilizacional a seguir. Há pessoas com quem eu tenho tido discussão do MPLA que acham que a via deve ser o amalgamento das identidades. Significa tentamos encontrar uma maneira que só somos angolanos, não há mais Bakongo, não há mais Choco, não há mais Umbundo, não há mais não sei o quê. Ficamos só mesmo angolanos. Há outros, como eu, que entendem que a existência desses elementos de identidade só nos complementam. Agora, deixemos os fenômenos sociais correrem eles próprios. Até porque sou dos que defende a teoria de que um dos subprodutos positivos da guerra foi a miscigenação. A guerra obrigou as pessoas a moverem-se de província em província, de província em província. Então, já não estamos a misturar naturalmente. Não seja uma agenda política. Não seja uma agenda de construção de uma identidade artificial. Surja com a história. Até porque vai surgir. Mas pode levar 50 anos, pode levar 100 anos, pode levar 200 anos, ou até pode não surgir. Mas que a nossa obrigação é reconhecermos que nós não somos um Estado-nação. Nós somos um Estado-nações com várias identidades. E essas identidades só nos enriquecem, não nos empobrecem. Essas identidades, esses elementos culturais, na verdade, devem ser promovidos. Na verdade, devem ser encorajados a existir e a continuarem, para que a identidade angolana seja o produto de tudo que nós próprios somos. Na verdade? Portanto, esse é o quadro que nós vivemos. Eu próprio, quando vim para Luanda, em 1991, aconteceu um fenômeno em que o regime, o MPLA, o governo do MPLA, tinha diabolizado tanto as pessoas da UNITA, dizer são atrasados, vêm das matas, vêm de quê, por ali fora. Só que depois tiveram um choque tremendo. Quando nós chegamos no dia 16 de junho de 1991. Até porque a primeira delegação da UNITA que veio para aqui, eu vinha de Nova York, porque eu vivia em Nova York, era representante das Nações Unidas, portanto, tinha estado nas matas, mas vinha de Nova York. O Vitorino Domingos Ossi vinha de Lisboa. O Salupeto Pena vinha de Paris. E quando chegamos, nós estávamos muito mais avançados do que os colegas que encontramos aqui. E com os nossos nomes.
Eu era Chivucuvuco, era outro Chilingutil, outro Ui, outro não sei o quê. Nomes complicados. Ninguém de nós era Ferreira de Oliveira, não sei o quê, não sei o quê. E os nomes entraram. E encontramos um quadro em que pessoas com esses nomes tinham vergonha de se assumirem. Tinham vergonha. Iam nos registros para tirar os nomes de Bacongo, de Choco, tiravam tudo para ficar só Oliveira Marques, não sei o quê, não sei o quê. E o professor Carlinhos da Sala, um dia desses, veio ter comigo e disse que é para Chibucubuco. Vocês nos libertaram. Porque quando falavam o nome Zassala, a turma toda ria-se do professor. Mas agora ninguém mais ri. É uma questão de práticas e de hábitos. Hoje, cada um pode se assumir naquilo que ele próprio é. Não é um nome que vai definir o que é que a pessoa é. Cada um deve se assumir e aceitar que é choco, é choco. Eu não tenho problema de dizer que eu sou bailundo, nasci no bailundo. Qual é o problema? E não me sinto inferiorizado se alguém te dizer, ele é bailundo. Eu sou mais do que ele. Qual é o meu problema? Não é verdade? Portanto, assumamos as nossas identidades sem preconceitos. Porque é tudo isso que faz a nossa Angola. É a nossa riqueza. Não é verdade? E que deixemos o curso da história determinar como é que será a corrente. Vamos evoluir para a homogeneização ou vamos manter as identidades e as culturas específicas, porque somos um Estado-nações, não somos um Estado-nação. Essa teoria, um só povo, uma nação, não é verdade, é falso. Somos um Estado, vários povos. Ao lado, na mesma fila ao lado, já não tem, então, por favor, é mesmo aí. Lady Zu é meu nome. Faça um bocado mais alto, por favor. Eu queria saber do vice-presidente, como o nosso vice-presidente tem a obrigação de nos proporcionar a melhor administração, ok? Isso quer dizer, dentro do seu familiar, como está a administração dos filhos? Será que não vamos ter, depois das eleições, uma Tizé dos Santos, nepotismo, nepotismo. Que agora começam a exibir os carrões, os dinheiros vão sair. Ou administrativamente tem filhos de gente como o nosso vice-presidente? Bom, pode ter a certeza que eu serei o vosso vice-presidente. Eu sou casado com 7 anos de namoro e 30 e tal de casamento. Mesmo assim aguentaste bem a tia. Tenho 7 anos de namoro. 7 anos de namoro e 30 e tal de casamento. Tenho 3 filhos. O primeiro filho é o Pedro, que vive cá em Luanda. É professor de matemática na Universidade Católica de Angola e é oficial sênior da AGT. O outro, meu filho, decidiu ficar americano. Vive em Las Vegas, é cantor e executivo. A terceira, minha filha, está a estudar ainda em Portugal. Está a terminar Direito e, depois disso, o padrinho dela, que é o João Soares, decidiu depois mandá-la para as Nações Unidas e fazer mestrado em Nova York. Entretanto, eu acredito que as pessoas devem realizar-se por esforço próprio. Por esforço próprio. E depois também, eu não sou apologista da excessiva materialização da vida. Significa acumular para fazer o quê? Não é verdade? O fundamental é trabalhar no sentido de ter o necessário para aguentar a vida. Até porque eu defini um paradigma, nunca serei prisioneiro da política. O que eu quero dizer com isso? Eu nunca vou fazer política para ter dinheiro. E para fazer política
e não querer buscar o dinheiro da política, você tem que ter dinheiro já. Nice. Porque os americanos, meus amigos, e eu vivi lá há muito tempo, me ensinaram que no contexto americano, quem vai fazer política é porque quer ir perder dinheiro. Porque quem quer ter dinheiro vai para o setor privado. Nós, infelizmente, em África ainda não é assim. As motivações são diversas. Há pessoas que vão para a política para ver se apanham uns trocos. É legítimo, desde que seja feita de forma honesta e séria. Com trabalho próprio, mas está na política para apanhar os trocos. Também é legítimo. Mas eu prefiro ir na política para servir. Mas para ir para a política para servir, você tem que se equipar. De formas a não seres vítima das tentações. Quando fomos no comício de Cabinda, eu disse que eu tenho alertado sempre os meus amigos. Se o nosso propósito é irmos para o governo e virarmos também gatunos, então deixa lá ficar os gatunos. Deixa lá os outros. Se vamos ser os mesmos, para que eles vão sair? Não é verdade? Agora, não tenho dúvida de que somos todos humanos. Que entre nós haverá tentações e haverá fraquezas. Mas o sistema é que tem que ter capacidade de impedir e travar com que essas tentações tenham caminho. Esta é que é a chave. Porque se pensarmos que não vai haver um que vai tentar roubar, não é verdade. Somos humanos. A nossa filosofia tem que ser diferente, mas temos que nos precaver. Não é verdade? Agora, para mim, não estou mais ali. Também já fui muito longe. Não estou mais ali. Portanto, consigo andar por mim próprio. Aí o jovem disse, carrões. Eu não tenho paixão por carros. Até porque o meu entendimento é carro não é riqueza. Carro só traz problemas, só traz chatices. Na verdade, portanto, temos o compromisso firme de trazermos um modelo de governação sério, transparente e honesto. Para que os recursos do país sejam utilizados para resolver a maior riqueza do país. Eu não concordo com essa teoria de que as riquezas do país é o petróleo, são os diamantes, é o ferro, é mentira. A maior riqueza dos países são as pessoas, os angolanos. Mas temos que utilizar os recursos naturais para desenvolver essa pessoa humana. Desenvolver essa pessoa humana é ter vida saudável, aquilo que diz comida, água, saúde, para depois desenvolvermos a outra dimensão da realização, que é o brains, educação. E o exemplo são pequenos países, como a Coreia do Sul. Até os anos 1960, a Coreia do Sul era mais atrasada do que o Ghana. E hoje a Coreia do Sul está onde? E o Ghana está onde? Não é verdade? O Ghana tem ouro, tem não sei o que. A Coreia do Sul não tem. A Coreia do Sul tem o quê? Pessoas. E o nosso problema é que nós produzimos o tal ouro, o tal ferro, mandamos para lá, eles fazem os carros e as televisões e nós depois vamos lá comprar e trazemos aqui. Nós produzimos aqui o petróleo bruto, mandamos e depois vamos lá comprar gasolina, vamos lá comprar gasoil. Qualquer coisa não está bem conosco. E cada dia, cada um de nós tem que pensar, por que é mesmo que o continente africano é o mais atrasado da humanidade? Por quê? Nós também não somos humanos com os outros. E temos que nos perguntar, porque a culpa é nossa, não vale a pena tirar a culpa aos outros. Por que que Angola, com todo o potencial que tem, a maioria da população é pobre? O que vale dizermos que temos petróleo, temos diamantes, temos ouro, temos aquilo, mas as pessoas são pobres? Ninguém vai comer diamantes, ninguém vai beber petróleo. Portanto, a responsabilidade é nossa transformar os recursos que temos para a realização da pessoa humana. Temos ali. Ok. Boa noite. Boa noite. Como é que a oposição pensa em garantir que os votos dos eleitores contem efetivamente para os candidatos a quem eles votaram? Obrigado. Não vai ser fácil, mas temos que estar preparados. Nós não estamos a dizer que temos potencial de conquistar o poder e fazer alternância só porque é romântico.
E é bonito falar isso. Não. São considerações objetivas. Número 1. Hoje a população está mais amadurecida, com um nível de consciencialização muito maior. Número 2. 70% da população é urbana. E a população urbana tem um índice de consciência social da sua classe social muito maior. Porque a população rural, o tio vive da mesma maneira, vai na lavra, depois vem lá com mais mandioca, depois dorme na casa da capinha, depois o vizinho está assim, o primo está assim, o cunhado, todos eles, até no meio rural, quase que é uma tendência de muito igualitarismo. Mas no meio urbano não é assim. As pessoas dos bairros têm um nível de consciência que já sabem a condição social deles. Porque houve um tempo que tinha assim um aborrecimento de pensar que o pobre angolano não sabe que é pobre. Primeiro não sabe que é pobre, depois quando vai na igreja ele diz que, bom, bem-aventurados os pobres, porque dele é o reino dos céus. Ele pensa que, bom, se é assim, fico só pobre para ir no reino dos céus. E esquece que está escrito também, e quando rezamos, diz assim na terra como no céu. Então, se ficas pobre aqui, ficas também pobre lá. Mas as pessoas dos bairros suburbanos têm consciência da sua condição social. Por quê? Porque ela vive lá em Viana, onde não tem saneamento urbano, não tem energia, não tem torneira. Mas é trabalhadora numa casa na Vila Alice. E quando vem na casa da Vila Alice, carrega aí, a luz vem. Mas esse tem luz e eu não tenho. Abre a torneira, a água sai. Então ela começa a pensar que, afinal, eu sou pobre. A minha condição social é fraca. O que significa? A maior consciencialização, a questão da urbanização, que trouxe um nível de consciência muito maior, e a estrutura etária da nossa população é maioritariamente jovem. Jovem. A maioria da população está entre dos 25, 30 para baixo. Com um outro elemento, nos últimos 10 anos, houve um acréscimo da literacia superior. O que é que quero dizer com isso? Durante muito tempo só tínhamos aí Agostinho Neto, com núcleos em Benguela, no Ambo, no Lubango e um bocado no Uís. Hoje, quase que todas as províncias têm universidade pública. Privadas, então, não se conta. É discutível a qualidade desse ensino, mas de qualquer forma abre as mentes. E uma pessoa que já saiu de lá, fez o seu curso superior, tem expectativas da vida, quer uma outra coisa. Não é verdade? Tudo isso conta. E as redes sociais ajudaram a maior consciencialização da juventude. Para além disso, o próprio MPLA, tivemos sorte que o mais velho João Lourenço dividiu o MPLA. É mais-valia para a mudança. E, deixa-me acabar, dividiu o MPLA. E hoje são os próprios mais velhos do MPLA que vêm nos avisar, cuidado ali, olhem ali, vai haver vírgula, vai haver aquilo, vai haver aquilo. Não. E por outro lado, a eleição do Adalberto para a UNITA, é preciso dizê-lo, desmistificou e lavou a UNITA. Porque o Adalberto não cabe no padrão tradicional do dirigente da UNITA. É mulato, nunca esteve nas matas, não foi militar, limpou aquela imagem que se havia da UNITA, esses. Hoje a UNITA é mais aceita. Ele teve esse mérito. E teve a visão de dizer, deixa-me trabalhar só com o Manuel Abel e o Filomeno. Portanto, enquanto os outros se dividiram, nós nos unimos. Nice. Não é verdade? Nice. Deixamos os egos, as pequenas ambições particulares para trás, unimos-nos. Tudo isso são fatores que vão conduzir a que haja alternância, potencial de alternância. Entretanto, há dificuldades que temos que ultrapassar. Controlar o voto do cidadão. Até porque já nos mandaram avisar, cuidado! Eles vão comprar os vossos delegados, como gostam de corromper. Já sabemos que eles são marimbondos, marimbondos corrompem. Eles gostam de... Os vossos delegados, na hora de assinar a ata síntese, vão lhe dizer, maninho, vê isso aqui. Você em casa não é pobre, sou pobre. Toma lá 200 mil kwanzas. Não assina esta, assina esta.
É isso que nós temos que trabalhar quanto à seleção dos delegados, consciencialização, etc, etc. Mas há um potencial que vamos ter mesmo alternância, mas temos que trabalhar. Não vale a pena ficarmos a sonhar, pensar que isso já está. Não está. Temos que trabalhar. Temos aí mais uma questão. Então, bro, o que acontece? É embaixo. Não, o que é que vai acontecer? Vão sempre levantar braços e de repente tu não vais ser. E daqui a bocado o nosso convidado tem que bazar, estás a ver? Então, na altura que eu perguntei, exatamente, na altura que eu perguntei, eu vi as mãos, estás a ver? Então tem mesmo que ser com ordem. Vocês não vêm à Assembleia, na Assembleia não tem tempo. Ok, muito boa noite, doutor Abel. A minha questão é... Pequeno pormenor. Eu não gosto de ser chamado Dr. Abel. Eu prefiro ser chamado Mano Abel. Mano. Pequeno exemplo. Eu nunca ouvi alguém dizer Dr. Barack Obama. Nunca ouvi. Ele não estudou? Esteve em Harvard. Nunca ouvi alguém dizer Dr. Macron. Essa é uma herança que temos dos portugueses. O português é engenheiro para ali, doutor para ali, doutor para ali, doutor para ali. Mas podemos ultrapassar isso. Ok, sim, Mano Abel, a minha questão é a seguinte. Diz a UNITA, Casa C, para já, os discursos do Mano Abel foi sempre dizendo governo participativo e inclusivo. E por que se o MPLA ganha as eleições, o Mano Abel não se identifica a trabalhar com os elementos do MPLA? A outra questão tem a ver É com só nepotismo. uma, bro. Nepotismo, Não, não, mas é que só foi uma. Tem mesmo mais gente. Não me faças isso. Come on. A questão tem a ver com convergência de valores, propósitos e, sobretudo, visão. O que significa? Se eu acreditasse na visão do MPLA, valores e princípios, por que não? Por que não? Se eu pensasse que é um instrumento útil para os angolanos, por que não? Agora, como eleição, se eu entrasse essa hora era marimbondo. E eu não estou preparado para isso. Portanto, tem que haver um mínimo de fatores comuns que tem a ver com a visão. Queremos fazer o que para este país? Como é que queremos fazer? Com quem é que vamos fazer? E nós identificamos que o conceito de governo participativo e inclusivo significa que quando formos poder, a partir de agosto deste ano, não vão ser só as pessoas da UNITA, do Prajá e do Bloco para a governação. Serão os angolanos patriotas, competentes e honestos. E que comungam com a nossa visão do que é que Angola deve ser. Não há barreiras partidárias, mas há critérios. Patriotismo, competência, honestidade. E, sobretudo, o propósito de servir. Porque nós também somos um bocado os culpados dos elementos culturais à volta da questão política, porque é preciso fazermos uma revolução sobre o nosso conceito de serviço público. Nós próprios é que deixamos correr por ali que o indivíduo, quando é nomeado ministro, aquilo é festança em casa, chegou a hora, a nossa família agora, cada um se safa. E aquilo, quanto mais rápido, melhor. Isso é que não podemos permitir. Uma pessoa tem que ter receio, poça, mas estou mesmo à altura de servir? Vou resistir com princípios e valores ou não? Isso é que deve nos motivar. Portanto, a questão fundamental é patriotismo, competência, honestidade. E comungarmos dos mesmos valores, princípios e objetivos. Próximo. Parece que é o último, né? Se calhar temos só mais duas. Pode ser? Ok. Mais duas. Boa noite, Mano Abel. Qual é o posicionamento do Mano Abel em relação à parcialidade abusiva da comunicação social em Angola? Bom, significa... Nós já nos habituamos, e eu já expliquei aqui, que uma das características fundamentais do MPLA é manipular a opinião do cidadão. E para manipular a opinião do cidadão, fazem esse exercício de total parcialização. E nem tem vergonha. Nós tivemos aí um evento no Congresso da Nação, onde estava a UNITA, o Prajá, o Bloco, a Casa C, PRS, FNLA, APN, todos os partidos.
Estava a sociedade civil, sindicatos, dos professores, dos médicos, dos engenheiros, as ordens dos advogados, tudo lá, para discutirmos Angola. Estavam lá as igrejas católica, congregacional, batista, adventista, tudo lá. Estavam lá as entidades tradicionais, tudo lá. Convidou-se os órgãos de comunicação social do Estado, ninguém apareceu. Nós sempre, pelo menos, se fossem inteligentes, vinham, fingiam fazer gravações, depois passavam só um bocadinho, um coxinho ali, mas nem sequer vêm. Já não há pudor e nem um mínimo de tentar mostrar transparência. Só que o nível do eleitorado hoje, que é completamente dependente da comunicação social pública, diminuiu. As redes sociais substituíram-se. É por isso que o senhor está a fazer isto aqui hoje. Tiago Costa. O Tiago Costa, aliás, está a fazer isso aqui hoje, não é? Que é a televisão do povo. Portanto, tudo isso são os tais elementos que nos põem ainda como uma democracia em transição. Estamos ainda em transição para a democracia. Porque numa democracia tem que haver livre circulação de ideias e ideais. Livre circulação de ideias e ideais. Ideais é o que se pretende. Ideia é como traduzir o que se pretende em realidade. E a última questão, então? Começamos lá em cima e estamos a descer, então, mas a vice-presidente ainda não é, mas já tem tempo. Por favor. Muito obrigado, boa noite. Boa Meu noite. nome é Waia. Tiago, se me permitir, por Não, favor, não permito, é uma pergunta. Eu vou direto não... à minha pergunta, por favor. na verdade era isto. Primeiro, eu estive muito atento aqui na entrevista e na semana passada o Tiago Costa aqui no Goza TV recebeu Carlos Alberto, fez aqui algumas acusações muito graves em relação ao presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, e uma das quais diz que, de facto, o presidente da UNITA é dissimulado. E o que defende Adalberto Costa Júnior em relação ao governo que gostaria ou quer constituir, se for eleito presidente da República, um governo inclusivo. Mas reparamos dentro da própria UNITA um processo de exclusão onde, por exemplo, o doutor José Caxiungo foi expulso da UNITA por ter uma ideia, um posicionamento contrário à do presidente. Qual é a sua visão em relação à inclusão que é apregoado pelo presidente, da qual faz parte da lista como segundo homem? muito obrigado. Eu, sinceramente, admiro a coragem do Adalberto. O que é que ele tem mais a provar sobre a inclusão? Eu não sou da UNITA. Estou lá. O Justino Pinto da Andrade não é da UNITA, está lá. O Olívio Quilumbo não é da UNITA, está lá. O Chico Viana não é da UNITA, está lá. Quase que metade da lista é pessoas da sociedade civil, os Pedrovskis, o Nuno Dalla, tudo está lá. Que mais inclusão? Obviamente, ao fazer a inclusão, algumas pessoas da UNITA tiveram que perder. E é isso que eu digo, o Adalberto teve muita coragem. E deve ser mesmo encorajado pelo que tem estado a fazer. Mais inclusão do que isso, talvez tenhamos que buscar já alguns do MPLA. O Bonito podia vir já na nossa lista. Sim. Mais inclusão do que isso era só mesmo ir buscar só. Como o Bonito lá não é considerado, ele devia ficar conosco. Senhoras e Fora senhores. disso, quero deixar só 3 palavras. Com a permissão do Claro Tiago. que sim, posso. Primeira palavra. Há um ditado que diz que a qualidade dos processos políticos, econômicos, sociais e culturais de cada sociedade e de cada país é diretamente proporcional à qualidade de participação dos seus cidadãos nesses processos. Vocês participam de forma profunda e com qualidade, teremos democracia de primeiro grau, teremos governação de primeiro grau, teremos condição social de primeiro grau. Não participam, vamos ficar mesmo em terceira categoria. E quando eu costumo ir a algumas províncias, particularmente o Bengo, por exemplo, chego lá, está tão atrasado. Eu lhes aviso.
Vocês estão atrasados porque vocês votam sempre em MPLA. E o que o MPLA faz? Esses já são nossos, ainda esquece esses aí. Vamos ainda em Benguela, vamos no Lubango, lá onde tem os rebeldes no Ambo, vamos fazer investimento lá. Não é por acaso que o Ambo é a província com 3 centralidades e o Bengo não tem nenhuma. Portanto, a qualidade de participação, número 1. Número 2, o país é maioritariamente jovem. E um país sem jovens que não sonham, que não têm ambição, então esses jovens perderam uma dimensão importante da sua humanidade. O jovem tem que sonhar ser qualquer coisa na vida. O jovem tem que ter ambição. Essa ideia que se traspassa na sociedade de que fulano é ambicioso e as pessoas pensam que é insulto. Não! Se alguém te disser que você é ambicioso, agradece ao meu irmão. Obrigado, obrigado, obrigado. Porque tenho a ambição de ser qualquer coisa, porque as sociedades já estruturaram a maneira como as ambições se processam. Na verdade, para os jovens, é preciso sonhar alto, é preciso ter ambição, dediquem-se aos vossos sonhos, aos vossos propósitos, não tenham desânimo, é preciso perseverança. Nada na vida acontece quando queremos e como queremos. Caíste, retoma o caminho, vai para frente, que um dia o teu sonho vai acontecer. Agora, não tenham dúvidas. Nós vamos fazer tudo para que o Adalberto seja o próximo chefe de Estado de Angola. E nós, os mais velhos, eu, Filomeno, estamos lá para lhe sustentar. E onde houver dificuldade, estamos lá para lhe agarrar e andar para frente. Mas para isso, todos os cidadãos têm que ter fé, têm que acreditar. Ninguém faz uma coisa que ele próprio não acredita. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Só para ficar registado, portanto, se ganhar, a UNITA ganhar as eleições, primeira entrevista do Goza TV é com o vice-presidente. Primeira entrevista é com o Adalberto Costa Júnior. Depois é que é comigo. Já sabe.